A graça e a paz, aqui estamos mais uma vez. Nós vamos trazer aqui um tema que às vezes pode ser até meio polêmico, mas nós vamos tratar dele. As crianças, quando morrem, vão para o inferno ou são salvas? Nós vamos estudar isso aí, nós vamos trazer aí, alguma coisa que venha nos ajudar a entender melhor esse tema, Porque muitas vezes a pessoa fica preocupada, uma criancinha morreu. Uns dizem que não tem salvação, outros dizem que tem. Então nós vamos ver aqui alguma coisinha, tá bom? E também aproveito aí para te fazer um convite. Você que está nos dando a honra aí da tua presença, de estar visitando o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, faça aí a sua inscrição. Nós precisamos muito aí da tua ajuda aí para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ajudando o nosso canal a crescer, compartilhando, com seus amigos aí, e também não deixando de dar um toquinho no sininho para você receber novos vídeos, entendeu? E com certeza vai ser bênção. Dá uma olhadinha também, que nós temos muitos vídeos, da escola dominical e muitos outros estudos, ok? Bem, fica conosco aí até o final. Então nós vamos trazer aqui o seguinte: primeiramente, uma criança quando nasce, ela tem pecado. Há uma discussão muito grande dizendo que a criança não tem pecado, a criança é inocente, Então nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Romanos 5,12 diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Nós sabemos que o pecado aí não dá na madeira, na natureza. O pecado é no homem, é nós que temos o pecado. Pelo homem entrou o pecado no mundo, entrou na gente. É lógico que a natureza foi afetada. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Ele disse isso para Adão. Mas nós precisamos entender que existe o pecado original, o pecado herdado, o pecado imputado. Então todo ser humano, ele nasce com esse pecado, ele herda esse pecado é passado de geração em geração. Todo mundo nasce pecador. Só teve uma pessoa que nasceu nesse mundo, foi gerado pelo Espírito Santo, que foi a pessoa do Senhor Jesus. Agora o restante, todo ser humano, depois de Adão, nasceu pecador. Não tem jeito. Então, por quê? O pecado original, o pecado herdado, imputado, isso aí não tem jeito, Pelo homem entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz também, em 5,19 aqui, porque como pela desobediência de um homem, um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Então não tem como, todos nós fomos feitos pecadores devido ao pecado de Adão. Agora, as crianças nascem inocentes, herdando o pecado original, entendeu? Mas como ela é inocente, herdando o pecado original? Bem, ela herdou o pecado original porque ela nasceu, é filho de pecador, só pode ser pecador também. Agora, aqui não é o pecador praticante. As crianças nascem inocentes, herdando o pecado original, certo? Que ela é imputado, mas ela não tem pecado praticado, entendeu? Ela não tem condição de praticar. Uma criança inocente, ela não tem como praticar o pecado, entendeu? Então, é isso que a gente tem que saber fazer a separação. O pecado é herdado. Então, se ela morrer naquela situação, de inocência, ela não tem culpa nenhuma, porque ela não praticou, porque Jesus na cruz, ele morreu tanto pelo pecado praticado, que nós praticamos, que a Bíblia diz que todos pecaram, ao verbo aí, a ação de pecar, todos pecaram. Mas a Bíblia, aqui em João, 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: ele é a propiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo, do mundo todo. Então, Jesus, o pecado original, Jesus massacrou ele na cruz. Agora, devido nós cometermos o pecado, lógico que nós vamos dar conta daquilo que a gente pratica, certo? Mas Jesus morreu pelos nossos pecados.
Agora, então, sem Jesus não tem salvação, mas a criança inocente é diferente, porque ela não praticou pecado, né? E Jesus morreu pelos pecados original, pelo pecado original e pelo pecado herdado, né? E o pecado praticado, não adianta, a gente pratica mesmo, né? Nós não morremos, nós não somos julgados só pelo pecado que herdamos de Adão, nós somos julgados pelo pecado que nós praticamos também. A criança é diferente, ela não pratica, né? Então, vamos lá. A criança, né, ela nasce pecadora. Agora, o salmista, o rei Davi, ele diz, né, inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo 51, versículo 5, ele diz o seguinte: em pecado, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, ele foi formado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns dizem que a mãe, né, que o pai adulterou, né, Jessé e tal, por isso que ele diz isso, mas não é nada disso, né? Isso aqui ele está falando do pecado original. O homem pecador, não adianta, ele nasce pecador também. Então, em pecado me concedeu minha mãe, está falando do pecado original, não está falando que ela estava em pecado de adultério. Tem nada a ver, né? Está no Salmo 51, versículo 5. Então a criança nasce pecadora e começará a pecar quando chegar a idade da razão. Então, até chegar a idade da razão, ela não tem culpa, né? Então, quando chega a idade da razão, da maturidade, da responsabilidade, né? Quando ela passa diante de Deus a se responsabilizar pelos seus atos, aí é diferente, né? Agora, entenda bem, muitas vezes a gente olha para uma criança e vê as atitudes e já acha que ela é responsável, mas às vezes, do ponto de vista de Deus, ela não é responsável ainda, entendeu? Para tomar uma decisão eterna. Porque para a pessoa que já tem responsabilidade diante de Deus quanto ao pecado, ela tem que reconhecer que ela é pecadora, né? A gente tem que ver isso. Então isso aí é só Deus que pode fazer esse julgamento, né? Então, a gente precisa entender isso. Uma criança nasce com o pecado original sem praticar, né, o pecado. Então, ela não é pecadora porque peca, entendeu? Ela peca porque é pecadora. O problema todo é esse. Então, todo nasce com essa culpa judicial. Agora, por que a criança é inocente e até que idade? Bem, Deus diz lá em Deuteronômio, nós não vamos poder citar muita coisa porque o tempo é pouco, né? Nosso vídeo vai ser rapidinho, mas vamos procurar entender. Deuteronômio 1,39, nós vamos ver por que a criança é inocente. Deus disse assim, para os pais: e os vossos meninos que disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem nem o que é bom, nem o que é mal. Está entendendo? Uma criança, ela não tem ainda entendimento para saber o que é bom e o que é ruim. Entendeu? A não ser por uma imposição, por uma norma ali, mas em si ela não tem essa consciência do que é bom e do que é ruim. Deus mesmo está falando, ó, seus filhos não sabem nem o que é bem, nem o que é mal. Então a gente precisa entender isso. Em Isaías 7,15 diz, sobre criança: manteiga e mel comerá até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Entendeu? Vai chegar um tempo que a criança vai chegar à maturidade e ela vai saber, né, escolher o bem e rejeitar o mal. Entendeu? Dependendo do ensinamento que ela recebe dos pais. Então a Bíblia mostra nesses versículos que a criança nessa fase não tem capacidade para fazer a escolha certa. Não tem como, entendeu? Isso aí a gente tem que saber. Agora, qual é a idade da conscientização, né, da criança que Deus vai levar em conta para julgar elas, né? Qual é a idade? Bem, a Bíblia, ela não diz nada a respeito da idade da criança quando ela passa a ser responsável pelos seus atos diante de Deus. A Bíblia não dá idade, entendeu? A Bíblia se cala nesse sentido. Uns diz que é 7 anos, outros diz que é 10, outros diz que é 14. Então, mas ninguém sabe. Isso aí são tudo imaginação humana.
E a maturidade também varia de criança para criança. Porque tem adolescente aí com 14, 15 anos que tem mentalidade de uma criança de 8. E tem criança com 8 que eu conheço que tem maturidade de 12. Agora, maturidade aos nossos olhos. Às vezes é inteligente, sabe conversar, sabe entender as coisas. Agora, se ele entende do ponto de vista de Deus, com capacidade para decidir se quer céu ou inferno, aí só Deus é que sabe. Entendeu? Nós não podemos estabelecer uma idade dentro de uma situação dessa, entendeu? Então, a idade da consciência ou da responsabilidade, né? Quando a criança começa de fato a ter conhecimento do que é certo ou errado, você vai fazer a escolha, a gente não sabe, entendeu? Só Deus é que pode saber. Para escolher o destino eterno, você tem que saber o que está fazendo, né? Então, no juízo final, a gente sabe que Jesus falou. Em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado, uma criança que ainda não tem maturidade, está vivendo no período da inocência, ela tem como crer? Não tem. E lá no Apocalipse diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Qual é a obra que uma criança tem, né? Então não tem como. Então uma criança também, a gente precisa entender, uma criança ela é uma imitadora. Ela faz o que o adulto faz, ela não faz as coisas com consciência. Uma criança não tem consciência, entendeu? Ela, às vezes, nos nossos olhos parece que tem, mas ela imita a gente. Se ela vive num ambiente, entendeu? Imundo moralmente, ela vai repetir o que ela vê. Se as pessoas xingam, elas vão xingar. Se as pessoas fazem coisas indecentes, elas vão fazer. Tudo que a pessoa faz, a criança imita. Então isso também depende muito do ambiente que a criança vive, os ensinamentos que ela recebe, tudo depende disso. Uma criança ela pode não ter consciência ainda de nada, mas ela não vai fazer coisa errada porque ela não tem esse exemplo. Agora a criança que tem um mau exemplo dos pais ou do ambiente que ela vive, ela vai imitar, e às vezes imita sem ter consciência daquilo que está fazendo, da gravidade daquilo. Então, a gente não pode, às vezes, fazer esse julgamento. Não, ela já faz coisa errada, ela já sabe. Não, às vezes não sabe. Do ponto de vista de Deus, ela não sabe nada ainda. Ela está só imitando os outros. Certo? É por isso que a criança ela deve ser ensinada o caminho da salvação. É muito bom ensinar enquanto é criança. A criança precisa ser ensinada no caminho da salvação. E isso vai depender do ambiente que ela vive. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, se ele crescer, chegar lá, ele não vai se esquecer dos seus ensinamentos. Ele pode até trilhar o caminho errado, mas se esquecer, não. Entendeu? Então, existe um versículo na Bíblia, que está lá em Ezequiel 18:20, que as pessoas dizem que criança não tem pecado. Por que eles dizem isso? O versículo diz, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Mas aqui não está falando do pecado herdado. Está falando do pecado praticado. Vou repetir. No início eu disse, a criança tem pecado, mas é o pecado herdado, o pecado original, imputado. Entendeu? Que todos nós recebemos. Né? A Bíblia diz que assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, que é o seu pecado, também nós vamos trazer a imagem do segundo Adão, que é Jesus, a nossa vida de santidade. Então, o filho não levará a maldade do pai, isso aqui está falando de prática. O pai pode ser ímpio, ele pode ser o que for, mas se o filho praticar a justiça, não tem nada a ver, cada um vai dar conta de si mesmo. Aqui está falando de pecado praticado, não está falando do pecado herdado. Toda criança nasce pecadora, não tem jeito. Né? Bem, indo para o final aqui, pensamento de alguns segmentos religiosos, eu vou só falar aqui rapidinho. Existe aquele que você já deve ter ouvido isso aí deixa a cabeça de muita gente confusa. Aqueles segmentos extremados que diz que somente as crianças eleitas irão para o céu. Esses creem, na predestinação absoluta, que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, certo? Dizendo que
todos merecem o inferno. Então Deus, na sua soberana vontade, ele tem o direito de escolher quem ele quer para ir para o céu. Só que ele não diz o critério que Deus usa para fazer essa seleção. Até hoje eu não sei, né? Bem, então, a criança que morreu e deu azar de não ser eleita, vai para o inferno. E a criança que deu sorte de ser eleita, vai para o céu, se morrer. Isso aí não tem cabimento, isso aí é história que não tem nada a ver com a Bíblia, entendeu? Então, as crianças, muitos segmentos também acham que as crianças, outro ensinamento errôneo, é que as crianças que são filhos de crente vão para o céu. E as crianças que não são filhos de crente, são de incrédulo, vai para o inferno, se morrer. Entendeu? É esses ensinamentos aí que a Bíblia não apoia, em hipótese alguma, sai fora disso. Certo? E também outros dizem que a criança morreu, tinha uma senhora perguntando se o filhinho dela virou anjo quando foi para o céu. Não, a Bíblia não fala nada disso que vira anjo. O homem vai ser homem a vida toda. Entendeu? O ser humano vai ser ser humano a vida toda. Nós nunca vamos virar anjo. Podemos ser como um anjo, né? Viver uma vida em outra dimensão, e nem nós vamos viver, porque nós vamos receber um corpo glorificado. Certo? Então, é isso aí. Agora, para encerrar o nosso assunto, a criança, né, em Mateus 9,14, Jesus falou: deixai vir minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aquele que não se tornar como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Humilde como uma criança. Então Jesus aqui está falando de atitude, né? Você olha a atitude de uma criança inocente, ela é uma atitude humilde, é uma atitude infantil, né, de aceitar aquilo que é ensinado. Então Jesus está falando aqui de atitude, certo? Então, e as crianças que ele fala aqui que, né, delas são o reino dos céus, tem como exemplo, né, serão salvas na fase da inocência. Ele não está falando de crianças aqui na fase da inocência, certo? Então, a questão é essa: as crianças vão ser salvas? Claro. Nenhuma criança na fase da inocência vai para o inferno. Entendeu? Eu te garanto, com certeza, com base bíblica, certo? No inferno não tem ninguém inocente. Nenhum inocente. Inocente significa sem culpa. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa culpa foi para Jesus. Então nós não temos mais culpa. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então o crente, quando morre, ele vai para o céu, né? É salvo. Por quê? Porque a culpa dele foi transferida para Jesus. Ele está sem culpa. Porque o inocente lá morreu no nosso lugar. E a criança que morre inocente, ela vai para o céu, ela não vai para o inferno. No inferno não tem criança. Se alguém diz que no inferno tem criança, está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, me perdoe, tá? Porque no inferno não tem criança. No inferno não tem ninguém inocente. Certo? Os que estão sem culpa estão no céu, no paraíso, aguardando a ressurreição. Certo? Muitas surpresas, né, nós vamos ter no arrebatamento. Milhões e bilhões de crianças, desde Adão para cá, crianças, né, que foram abortadas, crianças que morreram assassinadas, doentes, com peste, nas guerras. Você imagina quantos bilhões de crianças já morreu desde Adão para cá? Mas no arrebatamento a gente vai encontrá-las. Eram vidas. Depois já era. Depois que a vida entra, não tem como mais. Certo? Ou no céu ou no inferno, vai viver eternamente. Ok? Mas no céu é que estão as crianças inocentes. Inocente é sem culpa. Ok? Então todas as crianças que morreram na inocência serão salvas. E a Bíblia diz assim, ó: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Também, querido, Deus não faz injustiça. Deus é justo. Entendeu? Você pode ter certeza disso. Então, que Deus te abençoe.
Você depois pode pesquisar mais, ampliar mais esse estudo na palavra de Deus. Nosso estudo não dá para passar disso aí, nosso estudo é pequeno. Mas olha, fique nessa. A criança pode nascer pecadora, porque ela traz o pecado herdado, mas ela não tem pecado praticado. E Jesus morreu tanto pelo pecado praticado, quanto pelo pecado herdado. Quando nós se tornamos responsáveis pelas nossas ações diante de Deus e queremos estar bem com Deus, nós pedimos perdão pelo pecado praticado, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, que Deus te abençoe. Eu te peço mais uma vez, se inscreve aí no meu canal, dá o seu like, ok? E um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe, tá?